Que privilégio estar aqui com você, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer poder conversar com você um pouquinho sobre essa pauta, sobre esse tema tão importante, amor que gera vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre liderança. E eu quero começar contando a história de Nelson Mandela, essa liderança que me inspira muito. No primeiro dia que Mandela assumiu, conta essa história na sua biografia, ele chegou no seu gabinete, chegou sua equipe e um dos seus assessores disse assim: Mandela, vamos mandar todos os brancos embora. Eles vão sofrer tudo que a gente sofreu, agora é nossa vez. E Mandela disse assim: não, peraí, isso não vai acontecer. Nós vamos tratá-los todos com honra. Eles vão ser muito bem tratados porque esse é o país deles. Eu fui eleito para cuidar dos negros e dos brancos. Eu fui eleito para cuidar de toda a África do Sul. E a equipe de Mandela indignada disse: não pode ser assim, isso não é possível. Como é que você pode fazer isso? E aí falaram assim: gente, o ciclo do ódio precisa acabar em algum momento. E ele vai acabar aqui, com a nossa liderança. Quando eu escuto essa história de Mandela, eu venho algumas reflexões. Primeiro que eu lembro de Paulo escrevendo aos Efésios, quando ele fala assim: vivam de maneira digna da vocação que vocês foram chamados. Ou seja, a gente precisa viver de uma forma que a nossa vida reflita a vocação que Deus nos chamou, de liderar, de fazer a diferença no mundo. E quando eu pego essa história de Mandela e essa reflexão de Paulo, esse convite de Paulo, quase um imperativo, eu aprendo 3 lições sobre liderança que eu quero compartilhar com você. A primeira lição que eu aprendo é que o amor vai levar a sua liderança para um outro nível. Não importa em que nível está a sua liderança, se você passar a amar mais, você vai elevar o nível da sua liderança. Você vai subir o nível da sua liderança. Quando eu olho que o amor vai levar a liderança para outro nível, eu vejo por que Jesus é uma liderança que foi tão marcante. É porque ele amou. Em todas as suas forças ele amou. A gente precisa, como discípulos de Jesus, parar de concordar com Jesus, sabia? A gente precisa começar a obedecer. Não é o quanto eu concordo com Jesus que vai impactar a minha vida. Porque tem vários gurus de autoconhecimento, de liderança, de neurolinguística que concordam com Jesus. A parada não é concordar com ele, a parada é obedecer, é seguir os seus ensinamentos. Não no discurso, mas na prática, no dia a dia. É viver como ele viveu, é liderar como ele liderou. É isso que a gente precisa fazer. Segunda lição que eu aprendo aqui com essa história de Mandela e com esse texto de Paulo é que o impacto da sua liderança vai ser determinado por sua capacidade de amar. Qual o tamanho do seu amor? Quanto você tem amado? Essa pergunta é chave, essa pergunta é crucial. Porque sua capacidade de amar vai determinar o impacto que a sua liderança vai ter. Mandela é um dos líderes mais lembrados de todo o mundo. Mandela é considerado o maior líder do século XXI. Por quê? Porque ele tinha essa capacidade de amar, de doar-se. Falava que quando ele estava na prisão, lá na ilha de Robben, ele tratava todos com amor, com respeito, mesmo não recebendo o mesmo tratamento dos guardas dos outros. Quando eu falo disso, a liderança tem que ser sacrificial. É aquela história, dos missionários moravianos que se vendiam como escravos para poder
pregar o evangelho para outras pessoas. E ao serem perguntados por que eles faziam isso, e eles diziam: para que outros possam viver, é necessário morrer, é necessário dar vida, é preciso uma liderança sacrificial, uma liderança intencional. Terceiro, o amor é a métrica que Deus vai avaliar a sua liderança. Deus não vai avaliar pelos números, Deus não vai avaliar pelos seus feitos, Ele vai avaliar o quanto você amou cada uma das pessoas que Ele colocou na sua vida. Liderança não tem nada a ver com um curso que eu faço. Eu não viro líder do dia para a noite. Liderança é um monte de pequenas coisas. É vários gestos de amor. A minha esposa não se apaixonou por mim do dia para a noite. Foi um monte de pequenas coisas, foi uma palavra carinhosa, foi um bom dia, foi um presente, foi um abraço, foi um ouvir o segredo, foi um confidente, foi uma interação e de repente ela estava me amando. E a liderança é esse exercício de você ir conquistando com um monte de pequenas coisas. Quais são os monte de pequenas coisas que você precisa fazer para a sua equipe, para gerar mais vida neles? E por último, acho que liderança tem a ver com como é que eu vivo essa liderança, né? Primeiro, seja vulnerável. Liderança não tem a ver com você estar no pedestal, longe de todo mundo. Seja vulnerável. Segundo, deixe as pessoas serem elas mesmas. Não busque a perfeição. Queira a excelência. O melhor sempre, mas não a perfeição. E por último, escolha influenciar, não manipular pessoas. Eu acredito que esse é o caminho para a gente, por meio do amor, gerar vida e ter uma liderança que faz a diferença no mundo e faz do mundo um lugar melhor.